Olá pessoal, tudo bem? Ótimo! Vamos mais uma aula de raciocínio lógico, né? Nossa aula de número 4. Falar sobre tautologia. O que é uma tautologia, pessoal? É uma proposição composta. Então, vamos lá, tautologia é uma proposição composta. Então, nós já aprendemos, né? Aqui uma tabela verdade, ó, P e Q, né? P e Q. Aqui, essa aqui é uma proposição simples. Essa é uma proposição simples e essa uma proposição composta. Essa daqui também composta. Essa daqui também é uma proposição composta, né? Tem várias proposições. Simples quando tem uma proposição só, composta mais do que uma. O que é uma tautologia? Vamos lá. Tautologia é uma proposição composta formada por duas ou mais proposições. Tá certo? Aqui, ó, duas ou mais, aqui tem 4. E vai ser tautologia se o valor lógico dessa proposição composta for todo ele verdadeiro. Veja, em todas as linhas é verdadeiro? Sim, então é uma tautologia. Então, tautologia é uma proposição composta, formada de duas ou mais proposições, simples ou compostas, não importa, cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Se eu tivesse aqui 64 linhas e apenas uma fosse falsa, eu não teria uma tautologia, ok? Ótimo, então. O que é uma contradição? Vamos ver contradição agora. Contradição é uma proposição também composta, formada por duas ou mais proposições P, Q ou R, etc. E vai ser contradição se o valor lógico for todo falso. Então, aqui é todo falso, é uma contradição. Contradição é a proposição composta de duas ou mais proposições, cujos valores lógicos sejam totalmente falsos. Se tivesse, novamente, mais uma vez, 64 linhas e 31 fossem falsas e uma verdadeira, não seria uma contradição. Tá certo? Ok, então vamos prosseguir. O que é uma contingência? Vamos lá, contingência é aquela tabela verdade que você já aprendeu, que nós já fizemos. Por exemplo, eu tenho a proposição PQ e tenho P e Q, por exemplo, numa tabela verdade. Lembre-se, o P e Q só dá verdadeiro quando as duas proposições simples que o compõem são verdadeiras. No restante das linhas, dá sempre falso. Isso é uma contingência. Por quê? Porque contingência é quando eu tenho verdadeiro e falso como valor lógico. Se for tudo verdadeiro, é tautologia. Se todas forem falsas, é contradição. Se eu tiver verdadeiro e falso, aqui, essa aqui é uma contingência, essa daqui é uma contingência, porque tem verdadeiro e tem falso. Prosseguindo em nosso estudo, vamos falar sobre equivalências lógicas. Vamos lá, dizemos que duas proposições, duas ou mais, são logicamente equivalentes quando o resultado de suas tabelas verdades são idênticas. Então, por exemplo, se eu tiver uma tabela verdade com P, Q, e tem aqui um R, por exemplo, se eu tiver R ou S, por exemplo, tá? R e S. Aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Digamos que aqui o resultado de R e S fosse V, V, F e F. Se isso acontecesse, essa coluna seria equivalente a esta, porque tem os mesmos valores lógicos, ok? Muito bem. Prosseguindo aí, vamos ver outras equivalências lógicas. Se eu tiver P e P, ela é equivalente a P, simplesmente. Então, olha, José é pedreiro e José é pedreiro. Isso é equivalente a José e pedreiro. Ela é bem simples assim, viu, pessoal? Não precisa ficar pensando muito e falar, peraí, o que ele quis dizer? Não. Ela é fácil mesmo, ela é bem simples. Elas são bem básicas, inclusive. P ou P é igual a P. Digamos que eu diga assim, ó, José comprou um carro ou José comprou um carro. É a mesma coisa que dizer que José comprou um carro. Ela é bem básica, bem simples, não estranhem não. Mais equivalências lógicas. Se eu disser P e Q, é a mesma coisa que dizer P, Q e P.
João é corintiano e José é santista. É a mesma coisa que falar que José é santista e João é corintiano, né? Eu apenas inverti o que estava aqui, pus lá, o que estava lá, pus aqui. P ou Q é a mesma coisa que Q ou P. Paulo é professor ou Carlos é enfermeiro. Logo, olha, é igual a Carlos é enfermeiro ou Paulo é professor. Simplesmente a gente mudou de posição, tá? Agora aqui, ó, é o bicondicional. Vamos tratar do bicondicional. No bicondicional, pessoal, se eu falar P, C e somente C, Q, é a flechinha dos dois lados, viu, pessoal? Isso que a gente quer dizer aqui, ó. P, C e somente C, Q, é a mesma coisa que Q, C e somente C, P. Paulo é professor, C e somente C, Carlos é enfermeiro. Isso é equivalente a Carlos é enfermeiro, C e somente C, Paulo é professor, tá? É fácil, simples mesmo. Equivalências da condicional. Olha, pessoal, nós já vimos em sala de aula, quem faz o curso presencial, né? Uma das equivalências, esta aqui, ó, né? Que é chamada de contrapositiva. O que é a contrapositiva? A contrapositiva é uma equivalente da condicional, ou seja, quer dizer a mesma coisa. Então, se eu tiver assim, ó, P, se P, então o quê? O que é equivalente a isso? Equivalente a isso é se não que, então não P. Se P, então o que? É equivalente a se não que, então não P. Ok? Essa equivalência aqui, ela tem um nome especial, ela é chamada de contrapositiva. A contrapositiva, ela é equivalente, tá? Então, essas duas são equivalentes, tá? Elas são equivalentes. Então, se P, então que, a contrapositiva, que é equivalente, é se não que, então não P. Dá para mostrar isso numa tabela, né, pessoal? Dá para mostrar isso numa tabela. Vamos mostrar isso para vocês. Pessoal, vamos demonstrar, né, que isso aqui, ó, se P, então que, é equivalente a se não que, então não P, né? Nós queremos provar que essas duas são equivalentes, tá? Bom, se elas são equivalentes, elas têm de ter o mesmo valor lógico. Então vamos ver isso. Como é que eu monto uma tabela verdade? V, V, F, F. Nós já aprendemos isso, né? Vimos isso na aula 1, 2 e 3. E aqui VF, VF. O que é não P? Não P é a negação de P. Então, se é verdadeiro, P, não P fica falso. Se é verdadeiro, é falso o não P. Se P é falso, não P é verdadeiro. Se é falso, não P é verdadeiro. O que é não que? Inverter o valor lógico de V para F, tá aqui, ó, V para F, de F para V, de V para F e de F aqui, ó, para V. O se P então que nós aprendemos, hein, pessoal? Se P então que ele só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Então só dá falso aqui. As outras linhas dá verdadeiro. Vamos lá. Olha o se não que, então não P. Veja, é uma condicional, tá certo? É uma condicional. Só que a primeira, ó, a primeira proposição é esta e a segunda é esta aqui. Repare que aqui, ó, no se P, então que, a primeira proposição é esta é a primeira e esta é a segunda. Só dá falso, tá aqui falso, ó, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Agora aqui, ó, no se não que, então não P, a primeira está aqui, ó. Esta é a primeira e esta é a segunda. Nós aprendemos que o condicional só dá falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, não é? Aqui a primeira verdadeira e a segunda falsa. Isso acontece na segunda linha. Então aqui que vai dar falso. Ó, a primeira verdadeira, está aqui a primeira, e a segunda falsa. No restante dá verdadeira. Comparemos essas duas colunas.
tem o mesmo valor lógico? Tem o mesmo valor lógico? Tem. Então elas são equivalentes. E essa daqui tem um nome muito especial, chamado de contrapositiva, ok? Ela é uma equivalente à proposição se P, então Q. Até aqui, pessoal, estamos entendidos então? Ótimo, muito bem.